Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo aqui pelos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você acessa o YouTube, Facebook, tem o blog repórter paulomaciel.blogspot.com. Edição de quinta-feira, 5 de maio de 2023, sexta-feira então, dia de São Niceto, São Silvano e São Joviniano. É a quarta semana da Páscoa na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Maio é o quinto mês do ano, com 31 dias, é o mês do trabalho, da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, da enfermagem do enfermeiro, da abolição da escravatura, mês das mães, do gari, do seresteiro, e está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Olha, dia 5 de maio tem mudança de fase de lua, hein? Você que corta o cabelo, planta, faz dieta de acordo com a lua. Neste dia 5 às 14h34 começa a fase da lua cheia. Estão se passando 125 dias do ano, faltando 240 dias para terminar 2023. Temos aqui outras informações sobre o dia 5 de maio. É o Dia Nacional das Comunicações, Dia Mundial da Higienização das Mãos, Dia Nacional do Expedicionário, Dia Internacional da Parteira, Dia do Marechal Rondon, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona, Dia Nacional do Líder Comunitário e Dia Nacional do Trânsito e da Cortesia ao Volante. Acontece o primeiro eclipse lunar de 2023. É um eclipse penumbral, não visível no Brasil. Alguns indicadores da economia, vamos lá, o salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom agora em maio de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 4,65%. Algumas cotações no mercado financeiro em São Paulo. O dólar na quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, fechou em baixa de 1,09%, cotado a R$ 4,99, quase R$ 5,00. A bolsa B3, ou Ibovespa, teve baixa de 0,1%, a 101.797 pontos. Agora uma frase aqui para começarmos bem esse web jornal. Fé. Quero falar de fé para você, porque é disso que precisamos no nosso Brasil. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito bacana a difusão da palavra de Deus, o que eu faço aqui é bastante. Esse trecho está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Opinião, comentário. Ofensiva contra Bolsonaro pode gerar crise institucional grave, diz jornalista. Olha, o experiente jornalista Políbio Braga, em seu canal no YouTube, na quarta-feira, dia 3 de maio, disse acreditar que o Brasil pode estar caminhando para uma crise institucional muito grave a partir da prisão de um ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, um oficial da ativa. A ofensiva do ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro é sobre questões envolvendo ainda o novo coronavírus, mas poderia ser qualquer outra coisa, segundo Políbio. Eles têm que arrumar alguma coisa, né? Foram apreendidos celulares na casa de Bolsonaro. E tudo acontece após a volta das manifestações públicas dos conservadores em 1º de maio de 2023, a aceitação da CPI dos atos de 8 de janeiro para verificar a responsabilidade do governo petista e a grande recepção de Bolsonaro na feira AgriShow no estado de São Paulo, a maior feira agrícola da América Latina. Há ainda as manifestações contra o projeto de lei de um deputado comunista classificado por muitos como de censura na internet. Para o jornalista, é possível que o Senado venha tomar alguma atitude em relação ao ministro do Supremo. A pressão nas redes sociais por liberdade será grande, alerta o youtuber. Olha, eu tenho minhas dúvidas se o Senado vai tomar alguma atitude. Eu estou
desalentado com esse parlamento ainda, né? Pode ser que eu mude de ideia, mas não vejo luz no fim do túnel, infelizmente. Eu sempre falo, só Deus na causa, e Deus vai mandar um castigo muito grande, segundo eu estou percebendo, hein? Notícias curtas, projeto da censura à web adiado. Sentindo que ia ser derrotado, o representante da gestão federal petista retirou de votação na Câmara Federal o projeto de lei cujo teor é classificado por muitos de conter medidas de censura à internet. Foi na noite de terça-feira, 2 de maio. A proposição é encabeçada por um deputado comunista que não foi reeleito, mas está com mandato porque o eleito foi colocado num cargo do governo esquerdista marxista brasileiro. O presidente da casa, o deputado Arthur Lira, aceitou o pedido de retirada de pauta e adiou a votação. Pelo amor de Deus, né? Podia ter colocado para votar, não, aceitou e adiou. Por isso que eu falo que eu não creio muito no parlamento. O site Revista Oeste informou que o Planalto chegou a tentar a liberação de quase 10 bilhões de reais em emendas de relator para parlamentares com o objetivo de aprovar a mensagem. Agora eu vou falar de cachorrada. Cachorrada no sentido de muito cachorro, né? Em Vila Velha, Espírito Santo, recentemente, famílias passeavam com seus cães no calçadão da Praia da Costa, muitos dos quais estavam sem a devida coleira. Alguns bichos se estranharam e houve um rebuliço num ponto da via de passeio público. Em dado momento, uma moça perdeu o controle do seu animal, que saiu correndo pelo próprio calçadão e depois pela pista de tráfego de veículos. O bicho acabou se chocando com um automóvel e aparentemente teve uma das patas fraturada, pois deixou o local latindo freneticamente. O caso se deu na manhã de domingo, dia 30 de abril de 2023. E outra coisa, dejetos, fezes de animais caninos estão também por toda parte nas calçadas de várias cidades. É outro problema que deve ser enfrentado pelas famílias, pelos proprietários de animais. Custo de vida, eu sempre pesquiso antes de comprar os produtos para o meu lar. Eu pesquiso em 2 ou 3 estabelecimentos antes de fazer minhas compras, porque eu procuro menor preço. Infelizmente, tem gente que não quer saber de menor preço, parece que tem vergonha de comprar um produto mais barato. Eu já vi várias vezes no supermercado, já ofereci assim, olha esse produto aqui, leva esse que está mais barato. E a pessoa, não quero não, esse aí não tem um gosto que eu quero, esse aí não é a marca que eu quero. Então, muitas pessoas são as próprias responsáveis pela inflação. Eu não, eu procuro produto sim que está mais em conta. Por exemplo, eu comprei arroz saboroso tipo 1, integral, o quilo, menor preço que eu encontrei em Colatina, R$ 3,49 no supermercado Romano. Fica no bairro Vila Nova, Rua Dom Pedro I, número 70. Eu comprei na quarta-feira, dia 3 de maio. Comprei queijo de soro de leite, da marca Sensação de Minas, R$ 26,99 o quilo. Olha aí, o queijo de soro de leite, R$ 26,99 o quilo. Esse produto foi comprado no supermercado Moderno, propriedade de Dona Maria José Maim Lucas Eireli, na rua Cassiano Castelo, número 72. Foi o menor preço de queijo que eu encontrei. Comprei aqui no Amigão Embalagens, rua Alexandre Calmon 309, suco de uva tinto, 1 litro e 400 mililitros. Paguei R$ 8,90, suco de uva 100% uva. Não está dizendo lá que é integral, mas pelo menos está dizendo que é 100% uva. Agora temos aqui um suco em pó, da marca Tang, 10 pacotinhos de 25 gramas, ou seja, 250 gramas, R$ 3,00. Está para vencer dia 12 de maio. Comprei no Oba Supermercado, Rua Alexandre Calmon 107, no centro de Colatina. Pesquisa informal de preço é sempre aqui comigo, você que me segue já sabe que eu faço, né? Inclusive, olha, eu fiz a troca
da tela frontal do meu aparelho de telefone celular LG K9 com a tela trincada na parte superior. Eu paguei R$180, foi o menor preço que eu encontrei em Colatina. Eu quis pechinchar, mas não caiu de jeito nenhum, ficou em 180. Aliás, ele pediu 200, deixou por 180, mas não caiu mais de jeito nenhum. Foi na CL Cell, assistência técnica, Travessa Rotary, número 44, no centro de Colatina. O telefone 997788688. Foi no dia 2 de maio de 2023. Olha, serviço, documento único de arrecadação que eu paguei para o governo do estado do Espírito Santo, R$240,58 para renovar a carteira de habilitação, hein? Olha, R$240,58 eu paguei. Para a Ciretran de Colatina, né? Vai para o governo do estado, no caso. O telefone da Ciretran colatinense é 0 operadora 27 3145 6729. E também teve o exame de vista para a renovação da CNH, R$111,70. Eu fiz o exame na Clinitran, Rua Ettore Dalmaschio, número 85, bairro Vila Nova. O telefone é 99833-0777. Então é importante a gente passar esses detalhes para as pessoas. Agora, outras rapidinhas novíssimas. 100% de dinheiro para servidores. Aliás, é dinheiro praticamente, né? É alimento, mas é dinheiro. Eu vou explicar. 100%. O governo do estado do Espírito Santo dará 100% de aumento no ticket alimentação de 50 mil servidores, funcionários públicos capixabas. O valor do ticket passará de 300 para 600 reais. Oh, beleza, hein? Eu nunca tive um ticket de alimentação, nem ticket de refeição. Funcionário público é outra coisa. Coletivo incendiado. Olha, na quarta-feira, dia 3 de maio, em plena Avenida Leitão da Silva, perto do bairro Itararé, em Vitória, capital do Espírito Santo, um ônibus. Olha, isso aqui é triste a gente ter que falar sobre isso, mas nós temos que tocar nesse assunto, porque um ônibus do Transcol foi incendiado parcialmente. Segundo informações de mídias diversas, o fogo foi debelado até mesmo com a participação de populares locais, além do motorista. O crime de colocar fogo no ônibus seria uma retaliação a uma investida da PM contra o crime. Olha, então deve ter sido algo terrível, hein? Ainda bem que não houve vítimas humanas. Só o ônibus, né, danificado, e quem paga essa conta, eu acredito que seja o usuário, né? Saneamento básico, a Câmara dos Deputados, olha essa notícia, Câmara dos Deputados derrubou trechos de 2 decretos editados pela gestão federal petista em 2023 que mudavam a regulamentação do marco do saneamento básico, tema que já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em 2020 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, entre outros pontos, facilita a desestatização de companhias do setor e incentiva o investimento por parte de empresas privadas. Então, a gestão petista queria mudar isso. Deputados derrubaram alguns trechos, mas ainda não terminou, né? Essa informação, inclusive, é da revista Oeste, o site que tem informações muito importantes para você que gosta de ler. Mas ainda não é o fim, como eu já disse, pois o tema será agora encaminhado para o Senado Federal. É importante que os leitores lúcidos continuem, né, pressionando os parlamentares, porque o projeto foi aprovado em 2020, gente, para o saneamento básico, e agora entra essa nova gestão federal petista e quer mudar. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Mortes em escola na Europa. 8 menores de idade e uma pessoa adulta foram mortas na quarta-feira na Sérvia, sudeste da Europa, por um adolescente de apenas 14 anos. Houve também cidadãos feridos. O caso se deu numa escola em Belgrado, a capital, quando o menor
atirou contra suas vítimas e posteriormente foi detido. Olha, um adolescente de 14 anos matou 9 pessoas nesse país do sudeste da Europa. E tem mortos em aldeia aqui no Brasil. Mas não são índios que morreram, não. A Polícia Federal localizou 8 mortos numa aldeia em Yanomami, em Roraima, na região norte do Brasil. Os corpos estavam boiando no rio e eram de pessoas de uma área de garimpeiros. Olha, o encontro dos cadáveres foi no domingo, dia 30 de abril de 2023. Eu não vejo repercussão tão grande aí não, hein? Mesmo que eles sejam garimpeiros, tem que se investigar e colocar para pagar quem praticou o crime. Meu Deus, 8 mortos de uma área de garimpeiros. Agora vamos falar do Verdão, do esporte. É melhor um pouquinho para amenizar a situação. Jogando na quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, no Equador. Olha, o jogo foi no Equador, hein? Não foi no Brasil, não. Foi no Equador. O Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Então, o mais importante é vencer na casa do adversário, porque isso dá força ao elenco. O Verdão assumiu o segundo lugar em sua chave. O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores. E tem campeão no Nordeste, hein? O Ceará derrotou o Sport do Recife, Pernambuco, por 4-2 em cobranças de penalidades máximas e levou o título de campeão da Copa do Nordeste. A partida foi na noite de quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, na Arena Castelão, em Fortaleza, capital cearense. E agora vamos falar de um acidente. Meu Deus, eu estou cheio de acidente nessa BR-101, BR-259, pelo amor de Deus. Eu viajo de vez em quando de Colatina para Vitória e estou enfrentando engarrafamentos, às vezes quilométricos. E olha aqui, via pública tem acidente. Um caminhão que transportava outro veículo na carroceria ficou preso sob o viaduto que está em fase de construção no bairro Carapina, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo, na quarta-feira, dia 3 de maio. O local tem altura máxima para veículos de 4,5 metros. Olha o que está acontecendo, hein? Podiam ter realizado aí uma obra com altura maior. Outro problema sério que eu tenho que falar para vocês é sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, e agora envolve os Estados Unidos com acusação séria aos norte-americanos, hein? Dirigentes da Rússia acusam os Estados Unidos de participarem com os ucranianos da tentativa de matar o presidente do país asiático, Vladimir Putin. Teria havido na quarta-feira, dia 5 de maio de 2023, um ataque de drones sobre o Kremlin, a sede governamental em Moscou. Por essa razão, os russos lançaram drones militares sobre a Ucrânia, com a qual estão em guerra. Minha Nossa Senhora, isso vai resultar numa guerra mundial. Olha aí o que eu estou falando aqui. Ação policial. Um grupo armado entrou em confronto com a Polícia Militar do Espírito Santo na quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, em Vitória, capital do Espírito Santo, durante patrulhamento. Um suspeito acabou sendo morto na troca de tiros. Olha, quem sabe foi esse confronto que fez com que criminosos reagissem e colocassem fogo em ônibus. É muito comum os criminosos fazerem isso aqui no Espírito Santo. E não se dá um basta nisso nunca, pelo que eu estou observando. Direita vence no Paraguai. O economista Santiago Penha, de 44 anos, venceu a eleição para presidente do Paraguai. Ele é do espectro político da direita, ou seja, conservador, do Partido Colorado, e sucederá em agosto de 2023 o seu colega de legenda, Mário Abdo Benítez, que o apoiou no pleito. Ele tem capacidade de liderança e gestão em diferentes setores. Mínimo de R$ 1.550 em São Paulo, é o salário mínimo paulista. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fixou em R$ 1.550 o valor do salário mínimo em território paulista.
O projeto terá que ser votado e aprovado pela Assembleia Legislativa dos deputados estaduais, né, e sancionado por Tarcísio em seguida. Quer dizer, eu creio que os deputados não irão rejeitar, né, um projeto desse. Mega Sena agora, você que gosta de loteria, de jogar, atenção. Jogo de loteria, Mega Sena acumula e prevê prêmio de 7 milhões de reais no próximo concurso. O concurso 2.588 da Mega Sena, sorteado na quarta-feira, 3 de maio, não teve ganhador na faixa principal das 6 dezenas. Com isso, a estimativa de prêmio para o teste seguinte é de 7 milhões. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 22, 31, 57 e 58. Repetindo, 09, 13, 22, 31, 57 e 58. Os 38 acertadores da quina levam R$ 46.948 cada. Os 2.610 apostadores que fizeram a quadra têm direito a R$ 976 cada um. A arrecadação total do teste foi de R$ 30.942.000. O acumulado para o próximo concurso começou em mais de R$ 3.286.000. Próximo sorteio será pelo concurso 2.589, neste sábado, 6 de maio de 2023. As apostas podem ser efetivadas até às 19 horas do dia do concurso, em casas lotéricas ou no endereço telemático da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, subiu de valor mais de 10%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,00 a partir de 30 de abril de 2023. É mais 50 centavos em cada aposta que vai para a gestão federal, hein? Cada aposta mais 50 centavos, mais de 10% de aumento na aposta da Mega Sena. Chances de trabalho, atenção você que está desocupado. Olha, eu passei pelo supermercado EPA no bairro Glória, em Vila Velha, no último sábado, 29 de abril, e vi que havia oportunidades de trabalho para os capixabas, com ou sem experiência. O e-mail para você saber mais detalhes é este, oportunidades@epa.com.br. E no dia 4 de maio de 2023 havia 24 vagas de trabalho no Cine Colatinense. São vagas oferecidas pelas empresas da região. Muito poucas vagas, hein? 24 apenas. Agora eu quero falar para você sobre imóvel em Vila Velha. Olha, você que está a fim de comprar um imóvel, né? Em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, nas proximidades do centro da cidade, na Avenida Jerônimo Monteiro, bairro Jaburuna, um apartamento em construção num prédio está precificado entre 120 mil a 130 mil. O imóvel tem 2 quartos pequenos, sala, cozinha e área de serviços. Todos os cômodos são de dimensão reduzida. Eu verifiquei, até fiz uma visita, né? Um apartamento para pessoa solteira ou um casal, né? Casal sem filhos, porque não tem muito espaço, não. OACB assessora advogados conservadores. Olha, no fim de 2019 foi criada a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. O presidente da entidade, Geraldo Barral, disse que ela é composta por advogados que se sentem desconfortáveis na OAB, a tradicional organização. Ele ressaltou que a associação não nasceu para fazer contraponto à OAB, mas sim para acolher os advogados sem espaço, ou seja, que não estão confortáveis na OAB, né? Sem voz no órgão tradicional da categoria. O objetivo é lutar pelo direito e o respeito ao devido processo legal para todos os brasileiros. A OACB apresentou, inclusive, representação à Câmara Federal, pedindo investigação dos deputados que retiraram a assinatura do pedido de CPMI dos atos de 8 de janeiro de 2023. Suspeita-se de corrupção passiva. A jornalista Cristina Graham entrevistou o Barral no canal do YouTube Gazeta do Povo. O site para saber mais detalhes é este, oacb.org.br. Olha, eu falei sobre loterias, aumentos, né? E vou falar mais um pouquinho para todo mundo saber que todas as loterias já estão com preço mais alto.
Novos preços começaram a ser praticados a partir de 30 de abril de 2023 nos jogos de loterias da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Mega Sena subiu mais de 10%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil saiu de R$ 2,50 para R$ 3,00. Quina de R$ 2,00 para R$ 2,50. Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00. No dia 3 de maio, o jogo mínimo da Time Mania subiu de 3 para R$ 3,50 e o dia de sorte de R$ 2,00 para R$ 2,50. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, 4 de maio de 2023. Vejamos o que saiu na capa deste, que é o único jornal do Espírito Santo, editado em Vitória, na capital, que circula de forma impressa pelos municípios, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Descoberta quadrilha de jovens que vendia haxixe nas baladas. Coroação de Rei Charles vai custar 629 milhões de reais. Drive-thru para descartar remédios. Futebol, maestro à disposição do Fla. Galo e Palmeiras vencem na Libertadores. Embraer já vendeu 250 carros voadores. Veículos para voos urbanos têm em seu desenvolvimento a participação de engenheiros e técnicos de empresa capixaba, com sede em Vitória. Você já comprou o seu carro voador? Não é fácil, né? Cada tempo que passa, temos novos inventos, novas coisas acontecendo nesse mundo tecnológico. Olha, o mês de maio tem reza do terço antes de missa na paróquia Sagrado Coração de Jesus. O padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, publicou orientações para as comunidades da paróquia central. Estes são os alertas. Atenção, você que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Durante o mês de maio, antes das celebrações dominicais, faz-se a recitação do terço, antes das missas dominicais. É bom conservar nas comunidades católicas, ao longo do mês de maio, o sagrado costume de realizar com os catequizandos o rito de coroação de Nossa Senhora. No dia 20, às 17 horas, haverá celebração da Eucaristia no terreno da futura comunidade, no bairro Brisa do Vale. Na ocasião, serão dados também os encaminhamentos no processo de organização da mesma. Para apoiar esta comunidade que nasce, são convidados os irmãos das comunidades em geral da paróquia a se fazerem presentes. No último fim de semana do mês de maio, 27 e 28, celebrar-se-á a solenidade de Pentecostes, que consiste em duas celebrações, a da vigília e a do dia. Em todas as comunidades, o pároco colatinense orienta que se realizem as duas celebrações, no sábado à noite, da vigília, e no domingo, a do dia de Pentecostes. A Secretaria Paroquial fornecerá os dados sobre a celebração da vigília. Na solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal e dá-se início à segunda parte do tempo comum. Na celebração, acontecerá o rito de apagar o círio pascal, de maneira solene, como foi aceso na vigília pascal. Cada comunidade deve preparar-se para esse momento. O roteiro será oferecido pela Secretaria Paroquial. E agora vamos a missas programadas para esta sexta-feira, dia 5 de maio de 2022. 22 não, 23, né? 22 já foi, estamos no ano 2023. Então, missas programadas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, ao meio-dia, tem celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 18 horas haverá confissões com o padre Hernando Samuel Fantin, na Catedral. Às 19 horas, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão, também na Catedral. Participe! Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12.
Telefones para contatos 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico, Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, tá difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. Eu quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos, vamos lá. Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 anos de idade, 72 anos de vida católica. Olha que bonita informação.
O irmão marista Antônio Gava, de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, completou em 2022 90 anos de idade e 72 anos de vida religiosa. Uma pequena lembrança com fotografias e dizeres foi distribuída na oração do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Esta lembrança traz a seguinte inscrição, uma passagem bíblica, João 19, versículos do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquele dia e daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Olha o impresso sobre esta passagem natalícia de 72 anos de idade e dos, 72 anos de vida católica e 90 anos de idade. O impresso destaca ainda: irmão Gava demonstra uma vida dedicada a servir. O registro é da província marista Brasil Centro-Norte. Agora, comentário ou opinião. Vamos passar para vocês nossas opiniões dentro do que permite a Constituição brasileira. Comentário ou opinião sobre ativismo judicial. Será que mudará alguma coisa sobre o ativismo político-judicial do Brasil? Olha, eu infelizmente não vejo luz no fim do túnel. O que se observam são casos em que sentenciador fala mal do chefe do Poder Executivo, que comemora sua derrota eleitoral, que age com tirania fora dos limites constitucionais, causando medo, determinando prisões, multas, desmonetizações de canais na web, que impede posse de integrante do Executivo Federal, que manda prender sem os devidos processos legais habituais, que manda Legislativo Federal instalar a CPI, ao invés de respeitar a sua autonomia, que decide até em nome de Legislativo Municipal, anulando as votações de vereadores, que ignora condenações por corrupção em 3 instâncias e anula tudo. Meu Deus do céu, para que existem legislativos? Para que existem executivos? Para que juízes concursados em várias instâncias? Decisão deles não vale nada. Não sei aonde vamos parar. Rezemos pelo nosso Brasil. Só Deus na causa. Reflexão. Temos mais uma reflexão aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente influenciará o mundo para o bem. É uma paráfrase de pregação do pastor Augustus Nicodemos, que eu peço licença para transmitir aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente você será alguém que influencia, mas será influenciado. Examine-se à luz da palavra de Deus. Você será de fato uma influência no meio desse mundo perdido, no meio dos caldeus que nos cercam? Ou deixará que eles mudem quem você é e o transformem num deles? É uma pergunta. Eles querem mudar até o seu sexo, com a ideologia de gênero. Eles estão dizendo assim: você pode ser outra coisa se você quiser. Você não é um homem. Você não é mulher. Você pode ser o que você escolher. Até recentemente havia 16 combinações possíveis sobre o que você pode escolher ser.
Eles querem mudar até o seu gênero, não é só o seu nome e sua religião, não, mas até a sua identificação. Aquilo que faz você ser o que você é. Essa doutrinação está na universidade, nas escolas, na mídia perversa, a mídia que só se interessa por dinheiro, está nos filmes. Um filme premiado, A Forma da Água, é a defesa do bestialismo, o amor entre as espécies, e as pessoas absorvem, gostam e nem percebem o que está acontecendo por detrás. Ou seja, toda essa doutrinação. Eles querem mudar você. Quem você é. O seu Deus, a sua fé, o seu nome e até aquilo que é mais fundamental na personalidade, o seu sexo. Será que as pessoas não percebem isso, não, gente? É triste ver os jovens caminhando nessa direção e eles não percebem isso, pelo menos é o que parece. O livro de Daniel, do profeta Daniel, nos mostra que é possível dizer não ao mundo, às coisas mundanas. Se você crer que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, você pode dizer não ao mundo. Você pode resolver que vai se manter limpo, que não vai se contaminar. E Deus lhe dará graças, abrirá portas, o abençoará. Claro que haverá oposição, mas Deus cumprirá em você o propósito dele. Você vai ser testemunha dele lá no coração da Babilônia da vida, como Daniel foi, do início ao fim, enfrentando o exílio. Evangelização, juízo final. Eu acho importante a gente falar sobre evangelização e sobre juízo final, porque evangelização, juízo final, informações úteis para você sobre a vida eterna. Primeiro, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Segundo, Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, reservando-os para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Terceiro, os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem agido mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo 29. Quarto, dai ações de graças, porque, como bem sabeis, nem o dado à prostituição, nem o impuro, nem o avarento, que é um idólatra, participarão da herança do reino de Cristo e de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Quinto ponto. Ou não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os prostitutos, nem os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem tampouco os beberrões, os injuriadores e salteadores terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Sexto item. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é um assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente dentro de si. 1 João, capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Sétimo ponto para a reflexão. Elas, nações sediadas e seduzidas em Satanás.
essas nações seduzidas por Satanás, se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. E o diabo que as seduzira foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já se encontravam. E eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículos do 9 ao 10. Algumas reflexões curtas. Não devemos procrastinar as nossas boas ações. Não devemos deixar para depois. Então, não procrastine. Isso é ruim. Procrastinar é ruim. Se tem que fazer, faça já. Falar nisso, para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. É preciso colocar a mão na massa. Para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. Comentário assertivo agora. Num período de observação do mundo, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos conterrâneos. Numa época eleitoral, havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude grotesca e pensava, mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Minha nossa! Até mesmo o mais velho, que teoricamente deveria ser o exemplo por ser o primogênito. Que triste ver o desequilíbrio em toda a família. É um mal enraizado dentro do próprio lar. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, pois assim sucede em muitos grupos sociais. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país. São verdadeiros apátridas. Pessoas que não têm pátria e pelo jeito não têm família também. Agora vamos falar sobre vida eterna. Apocalipse 22, versículo 12. Eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final será para acabar com a morte, a dor e o sofrimento e confirmar o destino dos maus. Isso está em Marcos. Aliás, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Em Marcos, capítulo 13, versículos 24 ao 27, está o seguinte trecho. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, não brilhará. Os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, de todos os cantos do mundo. Senhor meu Deus, perdão.
Se eu te pedir várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.